Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje tem uma honra receber aqui a Lô Dias do Instagram Eixo Céu Terra. Eu conheci ela no Instagram mesmo, porque eu acho o conteúdo da página dela excelente, o jeito que ela explica as coisas da astrologia, e daí convidei ela para participar dessa entrevista. Oi, Lô, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom Obrigada por me também? receber aqui. Eu que agradeço você ter vindo e a gente vai falar hoje sobre os nó do norte e nó do sul, que é um símbolo um para cima e o outro para baixo. E aí, Lô, me fala aí, o que que você acha aí dos nó dos nortes, né? Você que escolheu falar sobre isso. Tem a eclíptica, né, que é a órbita do Sol, a órbita do Sol aparente da nossa perspectiva da Terra, né, que é por onde o Sol passa, e tem a órbita da Lua, que também é o mesmo princípio, né, de como se aqueles anéis em volta da Terra, né, de alguma forma, que estão ali na volta. E os nodos, eles são onde esses pontos se intersectam. Então, é onde a órbita do Sol e a órbita da Lua se intersectam. E por conta disso, quando acontece uma lua nova ou uma lua cheia nesses pontos, acontecem os eclipses. Eles são associados aos eclipses. Eles são os pontos onde os eclipses acontecem, dependendo de o quão próximo tiver dos nodos. Então, por conta disso, eles carregam esse simbolismo muito forte, assim, né? Porque está todo associado aos eclipses. Isso mais na perspectiva tradicional, né, da interpretação dos nodos, estarem associados aos eclipses, né, que eram um dos eventos mais celestes mais, assim, sabe, babado da época, assim, de dramáticos. Um, e daí eles, por conta disso, eles carregam um simbolismo muito forte. Daí é mais ou menos isso que seriam o que eles são, né? Daí como eles são interpretados, daí é uma outra história. É, que eles são, então, quando a gente vê no mapa, né? Aquele ponto onde está o nó do sul e o nó do norte marca onde foi o último eclipse, se for um mapa natal, né? Onde que Sim, aconteceu o último eclipse antes daquela pessoa nascer. sim. E por onde eles estão transitando, por exemplo, agora, eles passaram. Acho que foi 2019. Eles trocaram de signo agora, no meio desse ano, foi tipo junho, eu acho. Eles entraram em Sagitário e Gêmeos, e eles saíram de Capricórnio e Câncer. Então, quando a gente lembrar lá, por exemplo, quando a pandemia rolou, né, ali em dezembro, e tal, foi um pouco antes de ter explodido, né, mas quando estava começando, assim, tiveram os eclipses que aconteceram em Capricórnio e Câncer, junto com Saturno e as coisas pesadas ali em Capricórnio. E isso, enfim, foi algo importante, por exemplo, né, no desenrolar disso. E aí eles trazem que narrativa, assim, né? O que que tá por trás disso? Daí os nódulos, então, na tradicional, especialmente na tradição mais ocidental, eles têm esse simbolismo de serem pontos de diminuição e aumento, né? O nó do norte, eu acho que ele é mais associado a Júpiter, e o nó do sul a Saturno. Então, o nó do norte ele tem essa tendência a aumentar as coisas, em geral, tanto para o bem quanto para o mal. E o nó do sul tem essa tendência de diminuir as coisas, tanto para o bem quanto para o mal também. E com os nodos, o que aconteceu foi que aí eles começaram a pegar essa ideia do nó do norte estar associado a essa vida e o nosso propósito, de alguma forma, né? Tipo, essa ideia do lugar para onde a gente está indo, e o nó do sul representar essa coisa das vidas passadas, né? Das nossas vidas passadas, e esse lugar da onde a gente já veio e que a gente meio que tem que deixar para trás, né? Então, ver muito mais é muito mais essa perspectiva de eles darem esse quase como essa ideia do norte, né? Do nosso norte, da gente ir em direção ao nó do norte, né, e abdicar das coisas no lado sul porque elas não nos fazem bem, enfim. E você tinha comentado antes comigo, né, da astrologia védica, que é uma linha completamente Isso. diferente, né? O que eu queria dizer com relação a isso é que, enfim, tem mais ou menos essas três vertentes, né? Tem a vertente moderna, que é essa que eu já expliquei, tem a vertente tradicional, que eu vou falar um pouquinho mais, e tem a astrologia védica, tem a vertente védica que é mais a que, tipo, eu uso muito uma síntese entre essa perspectiva védica e essa perspectiva tradicional na minha prática, assim. Porque eu acho que o simbolismo da astrologia védica e tudo que está envolvido nela, assim, é muito rico e bate muito bem com essas visões da astrologia tradicional, né, da ocidental, porque, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais, mas daí, porque lá na astrologia védica eles usam, porque os nodos eles são
eles são pontos, né? Eles são só esses pontos matemáticos, eles não existem no céu de fato, né? São só esse ponto que é tido como esse cruzamento entre as órbitas do Sol e da Lua. Mas, e aí na astrologia ocidental, assim, eles não são, eles são tidos como pontos, né? Como, tipo, quase como um lote, assim, um lote da fortuna, de certa forma. Já na astrologia védica, não, eles têm um status muito maior do que na astrologia ocidental. Eles são vistos como planetas sombrios, né? E na astrologia védica, como que os nodos são vistos? Então, eu queria, antes de falar um pouquinho da védica, eu queria só dar uma explicada um pouco melhor da astrologia tradicional ocidental, né, para depois ir para a védica, que eu acho que fica melhor a ordem, assim. Mas a questão da astrologia tradicional, então, seria isso que eu falei, né? O Nó do Norte tendo essa associação com Júpiter e tendo essa energia de aumento, né? Que aí a gente vê muito essa ideia do ir para cima, né? Isso tudo no hemisfério norte. Esse ir para cima, né? Então, aumento da Lua, né? Quando ela passa pela eclíptica, ela sobe e aí ela desce, né? Então, seria essa ideia só desse aumento ou dessa diminuição. E então o nó do norte estando associado a Júpiter e o nó do sul estando associado a Saturno. Então, eles sempre que eles estão próximos de pontos ou planetas, eles tendem a ter essa influência de aumentar algo ou diminuir algo. E aí isso tem pensando tanto para o bem quanto para o mal, né? Por exemplo, se a gente tem planetas maléficos ou um posicionamento difícil no nosso mapa e a gente tem ele ali com o nó do sul, assim, de uma forma bem simples, né, dizendo isso, mas o nó do sul ele tende a ter essa influência de diminuir a maleficência daquele ponto, por conta disso, né, dele diminuir. E o nó do norte, daí seria o contrário, né? Tipo, se ele tá com benéfico, por exemplo, é ótimo, porque aumenta o benéfico, essa influência benéfica, mas se tá com maléfico, daí não tanto, né? E é exatamente isso, porque eu não consigo nem separar as duas interpretações, essa tradicional da Védica, porque para mim é uma coisa tão sintetizada já, porque para mim faz todo sentido, porque, tá, daí isso é basicamente isso, assim, a astrologia tradicional ela não tem um foco tão grande nos nódulos em geral, os textos antigos e tal. É mais ou menos por aí, assim, o resumo. Já na astrologia védica, que por si só também se desenvolveu com muita influência da astrologia helenística, né, que é disso que a gente está falando, helenística e até depois até persa, assim, medieval, que foi depois, se desenvolveu com muita influência, né, da astrologia helenística. Então, essas tradições, elas têm muitas coisas que conversam entre elas, e eu acho que os nódulos é um pouco disso, assim, mas não teria, assim, uma evidência histórica para apresentar a respeito disso, mas eu acho pelo simbolismo, assim, e a astrologia védica, então, tem esse mito do dragão, né? Eu não vou lembrar, assim, super detalhes desse mito, mas ele é basicamente que tem esse demônio, que é um dragão, e os deuses lá, né, os deuses dos Vedas e tal, eles estavam fazendo um elixir da imortalidade. E daí o que aconteceu é que esse dragão, ele tomou esse elixir, que ele não podia ter tomado, mas ele toma, e aí, quando ele toma esse elixir, acho que é o Vishnu, ele corta a cabeça dele em punição, né? Só que ele já tinha tomado, então ele estava com o elixir na garganta, assim, e quando ele corta a cabeça desse demônio, ele se parte em dois, só que como ele está imortal, agora ele não morre. Então vira base. E tem toda uma questão com o Sol e da Lua, né? Porque, enfim, tem a ver com os eclipses, mas não vou lembrar exatamente. Mas tem meio que é o Sol e a Lua que estão envolvidos nessa decisão de cortar a cabeça do dragão, assim. Isso é importante. E daí ele corta a cabeça do dragão e aí só que ele fica vivo, então ele fica uma cabeça, né, separada e um corpo sem cabeça, e os dois ficam vivos. E daí é basicamente isso que é tido como os nodos, né? O nó do norte, então, seria a cabeça do dragão, que é o nome indiano seria Rahu, sei lá, e o nó do sul seria Ketu. E aí são esses dois pontos. E daí, como teve esse envolvimento do Sol e da Lua, é tido nessa mitologia que quando que os eclipses, então, seriam esse dragão aplicando, tipo, se vingando do Sol e da Lua, né, nos eclipses, através disso. Então, tem tudo isso, né? Que legal. E daí, então, é esse simbolismo básico, né, da cabeça do dragão separada do corpo e do corpo do dragão sem cabeça. Então, a energia associada ao nó do norte
é uma energia de compulsão, seria, eu acho que a palavra-chave, assim. E o nó do norte, ele é tido como essa influência que se foca demais na matéria e se agarra demais à matéria, essa fome que não consegue digerir as coisas de fato e que fica muito identificada e presa aos dramas das coisas que acontecem na materialidade, né? Nos dramas e tal. Daí já o nó do sul, ele é o oposto, ele seria essa energia de abdicação, né, e de dissociação da matéria, tipo, só que num nível extremo, assim, de tipo a gente querer abdicar demais das coisas e meio que negar a importância da materialidade e querer transcender ela, mas de uma forma tóxica, de uma forma que não necessariamente envolve essa disciplina espírita, tipo, sabe, é meio que essa distorção da espiritualidade. E o Nó do Sul, ele fala sobre esse sentimento de abdicação, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem essas associações espirituais, ele fala sobre luto, ele fala sobre algo que precisa ser perdido em algum nível, esse aprendizado através da perda. Então, seria essa energia de falta e essa energia de, a partir da falta, meio que ter que abdicar de algo e a partir disso, enfim, até desenvolver uma prática espiritual e tal, né? Que ótimo. Tá bom, então, Lô. Muito obrigada, viu? Adorei essa entrevista e, para mim, fez todos... Eu nunca tinha visto essa explicação aí da astrologia védica e da compulsão e tal. Uhum. E tô achando que tem tudo a ver. Já vou olhar os mapas. Já no meu mapa, já acho que tem a ver. Sim. Eu tenho o Nó do Norte bem forte no meu mapa também, então eu entendo. Então tá bom, então muito obrigada. Obrigada aí pelos seus vídeos, assim. Acho que a sua página traz muito conhecimento, assim, para as pessoas. Seu jeito de explicar a astrologia é ótimo. E aí vocês que Obrigado. ainda não seguem, sigam o Eixo Terra-Céu Terra-céu, no terra-céu. Instagram da Lô. Tchau, gente. Tchau, Lô. Obrigada. Tchau, Até obrigado. mais.